Bom, outro projeto, agora voltando a falar de Brasília, outro projeto que começa a avançar por lá é o da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, promessa de campanha do presidente Lula. Hoje foi votada a urgência para a tramitação desse tema por lá. O Rodrigo Orengo está chegando com a gente com as informações e para trazer aí mais um assunto de grande interesse do governo, que em momentos de crise chegou-se a duvidar se haveria, de fato, capacidade política do governo de colocar esse assunto em pauta e aprovar, e está caminhando agora, pelo menos, com a urgência aprovada, né, Orengo? É verdade, Adriana, e o governo avalia, claro, como uma vitória, que agora tem alguns passos a serem seguidos ainda. Primeiro, a urgência faz esse projeto pular na frente de outros para conseguir votar na Câmara, mas há uma pressão enorme aqui da base para que esse assunto realmente seja prioridade. E aí tem uma questão, Adriana, que é o seguinte: a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 precisa ser votada neste ano, cumprir todos os trâmites burocráticos do Legislativo, porque tem a regra da anualidade para valer para o ano que vem. Essa é uma promessa ainda para o início, era para o início do governo, para o primeiro ano, ficou e vai ficar para o último, e a resposta que a gente recebe aqui conversando com ministros, em função da dificuldade financeira, né? Aliás, o desafio maior nesse momento, lá no Congresso Nacional, é encontrar a compensação à frustração de receita, né? O equilíbrio das contas públicas, esse é o maior desafio, então tem que apontar na discussão legislativa da onde tirar esse recurso para justamente compensar a isenção do imposto de renda. Agora, politicamente, Adriana, é um ponto importante aí, e é uma avaliação que líderes fazem agora. Por quê? Porque existiu uma pressão enorme da oposição de pautar a anistia ao 8 de janeiro. Além disso, fim do foro privilegiado e também ainda a chamada PEC da blindagem, ou das prerrogativas, que estabelece que para parlamentares serem investigados no Supremo Tribunal Federal, precisaria autorização do Congresso. Essas são pautas, 3 pautas que são reações daquele movimento ainda de rebelião, foi chamado de motim, aquela obstrução física dos parlamentares na Câmara e no Senado. Então, nessa disputa por pauta, o que a gente está vendo, que está passando adultização, imposto de renda, então o presidente da Câmara, Hugo Motta, está com a mesa diretora, trabalhando aqui para assumir uma pauta pragmática, econômica, ou essa, inclusive, da rede social, e vai deixando em banho-maria essas pautas mais espinhosas, mesmo com uma pressão e com uma irritação enorme de parlamentares de oposição. Então, por enquanto, foco aqui, prioridade na pauta econômica na Câmara dos Deputados. E tem aí a MP do pacote aí de socorro às empresas atingidas pelo tarifaço, MP que já entra em vigor assim que é assinada, então ela está valendo, mas ela também tem um prazo e é prioridade total, né? Já que o tarifaço, pelo menos no curto prazo, a gente não está vendo uma mudança significativa e as empresas vão seguir sofrendo esses efeitos aí dos 50%, né? É verdade, e aquela coisa, o relógio está rodando, tem que votar, é preciso dar uma resposta ao setor produtivo. O que a gente ouve aqui, inclusive do presidente da Câmara, Hugo Motta, Adriana, é justamente que nesse momento é preciso estabelecer foco. O Congresso Nacional sempre tem um vício de contaminação de pautas, então é difícil tocar 2 pautas tão espinhosas, né, ou pautas como anistia, fim do foro, ao mesmo tempo que justamente essas pautas econômicas que passam na frente. Agora, o que está muito claro aqui é que não há clima nesse momento para uma pauta como anistia, mesmo com a pressão dos parlamentares de oposição. Bom, vamos aguardar, Orengo, porque todos nós jornalistas vamos ficar muito atentos, porque, bom, ao que vai acontecer aí no final de semana, no começo da semana que vem, dependendo das decisões de Alexandre de Moraes no Supremo em relação a esses episódios que nós já longamente aqui hoje já trouxemos aí detalhes desse novo indiciamento de Bolsonaro e de Eduardo Bolsonaro, qual é o efeito político que essas decisões, caso sejam tomadas, vai ter, qual repercussão vai ter aí na Câmara, e também 2 de setembro, a data do julgamento de Bolsonaro e outros réus aí no inquérito da trama golpista, tudo isso num caldeirão já fervendo e o fogo segue alto. Obrigada demais, viu, Orengo? Valeu, um abraço, até mais. Até mais.